Tá aparecendo alguma coisa para vocês, pessoal? Tá Tá sim, sim, Washington. Washington. Eu tô com um probleminha aqui para poder, mas o slide não tá aberto, não é isso? Em tela inteira. Tá Não. apresentando, mas não tá ainda. Eu tô com dificuldade aqui, eu vou tentando enquanto a gente conversa, tá? Bem, o desejo humano pelo, pela questão da qualidade, né, pela exigência de produtos e serviços que atendam o nosso interesse para suas habilidades, ele é hoje algo imponente, é algo que a gente não abre mão, né? Se a gente paga, a gente quer um determinado produto ou serviço e a gente quer esse produto ou serviço de acordo com as funções que são prometidas na embalagem ou na propaganda e a gente quer se sentir satisfeito ao usar, né? A qualidade, então, ela sempre fez parte do inconsciente da humanidade. Porém, a complexidade da vida moderna e seus produtos fizeram surgir outras necessidades, o que acarretou a evolução do que a gente chama hoje de qualidade, né? Então, tudo está conectado. Deu certo agora, pessoal? Agora tá aparecendo, Washington. Ah, ótimo, obrigado. Então, essa nossa aula trata sobre um breve histórico da qualidade, né? E, voltando ao passado, novamente a gente vai falar aqui sobre alguns pontos, né, que a gente já ouviu falar alguma vez, estudando, ou lendo, ou vendo um documentário na TV, que já apontavam que, no mundo passado, nossos ancestrais já buscavam qualidade, né? Um bom exemplo é a precisão, né, com que foi construídas as pirâmides do Egito, tanto no que diz respeito a aspectos arquitetônicos, como no aspecto de beleza artística e visual que se sustenta até hoje, né, mais de 2000 anos. Outro exemplo é a precisão dos cálculos matemáticos, né, que nos ajudam a chegar, por exemplo, a uma embalagem que vai fazer com que o meu produto tenha qualidade durante o seu processo de distribuição e que ele seja bonito por fora e que me seduza para poder eu comprá-lo, eu poder comprá-lo, né? Eu ter interesse de comprá-lo. Então a matemática está por trás de tudo isso, assessorando a como que a qualidade funciona, né? Um outro exemplo é a beleza que havia nas obras de artes, né, da população romana da antiguidade, onde a gente pode verificar apenas nessas duas esculturas, e existem várias, como era rico os detalhes de cada estátua, né? Como a composição de cada peça ela conseguia elaborar em detalhes muito belos, né, da gente visualizar até hoje a forma humana, né? E o que que o rosto de cada uma dessas estátuas está transparecendo, né? O outro exemplo é a própria arquitetura das cidades romanas, né? Que tem em muitas delas, muitas edificações daquela época, a resistência até os dias de hoje e conservando também a beleza da sua paisagem integrada à natureza local. Nesse sentido, né, embora a gente não tenha nenhuma informação que nos ajude a compreender que houve critérios de qualidade para que a gente pudesse esculpir as esculturas, construir o Coliseu, entre outras obras no passado, mas a gente consegue alguns rastros na história da humanidade que nos permite verificar que havia já uma noção de que era necessário se dar uma orientação para que a gente tivesse um determinado comportamento, uma determinada postura, a determinada construção de algo, né?
dentro daquilo que a gente desejava. E aí, nesse sentido, um dos pontos mais interessantes da gente observar é o chamado Código de Hammurabi. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar nele, né? Acho que a gente estuda em algum momento, né, da disciplina aí de história. O que foi o Código Hammurabi? Ele representa um conjunto de leis escritas, sendo um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de texto oriundo lá da Mesopotâmia, né? Ele data de aproximadamente 1772 antes de Cristo. E nele há uma série de orientações de como a civilização de uma determinada população, de um determinado território da Mesopotâmia, deveria viver. Ele é conhecido popularmente como a lei do olho por olho e do dente por dente, né? Ou seja, também apontados muito como o primeiro código de leis da história da humanidade. E em um das suas passagens tem a seguinte descrição: se um construtor edificou uma casa, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto, né? Ou seja, já aí a gente já tinha uma orientação de que quando um produto não era entregue da forma como deveria ser, deveria se haver uma punição, né? Se a gente for trazer para os dias atuais, né, um engenheiro civil, por exemplo, que faz um projeto arquitetônico de uma casa, por exemplo, e essa casa ela não resiste, pode levar ao óbito do dono dela, ele evidentemente também seria punido, né? Não com a morte, mas com a prisão ou até a adição de pagamentos de multa, né? E determinando o tempo de prisão, né, para o óbito de alguém a qual você cometeu um homicídio culposo ou doloso, você é mesmo que morrer muitas vezes, né, porque passar o resto da vida preso em uma cela, basicamente, é uma vida muito limitada, né? Então é interessante a gente olhar para um instrumento como esse, há mais de 1700 anos antes de Cristo, e já haver essa orientação, né? Já haver a importância da lei na sociedade para que a gente pudesse, né, viver melhor, né? E aqui no caso, mostrando que a relação entre o que a gente compra e a sua usabilidade tem que ser perfeita, né, de acordo com o que a gente espera e do que é prometido por aquela pessoa que nos está oferecendo esse produto ou serviço. Um outro exemplo, quando a gente olha para o passado, onde consegue perceber a perfeição com que eram tratadas algumas situações, e onde a gente já vê alguns requisitos do que a gente chamaria de qualidade no futuro, é o exército de terracota, né? Quem já ouviu falar no exército de terracota? Eu já vi em um filme, A Múmia é o nome do filme. Muito bem. Às vezes é interessante como é pouco conhecido, né? Mas eu diria que tem uma importância tão grande quanto a história das pirâmides do Egito, né? O Exército da Terracota é uma coleção de esculturas que representa os exércitos de Qin Shi Huang, que foi o primeiro imperador da China. E é uma forma de arte funerária que foi enterrada junto com o imperador aí por volta de 210 e a 209 a.C., né? E qual a finalidade? A finalidade era proteger o governante chinês em sua vida após a morte, né? Uma crença aí bem curiosa. Essas estátuas, pessoal, essas esculturas, aliás, só foram descobertas lá na década de 70, né? Por acaso, né? Por agricultores da atual região, né? E olhando assim a imagem, essa primeira imagem aqui, você vê a dimensão de quantas esculturas foram feitas, né? Algumas eram exatamente iguais e outras não, né? As estimativas atuais são que nos 3 poços que contém o exército de terracota havia mais de 8.000 soldados, né? Sendo 130
carruagens com 520 cavalos e 150 soldados de cavalaria, a maioria dos quais ainda estão enterrados nas covas nas proximidades do mausoléu do imperador, né? As outras esculturas, que não eram de figura militar, elas também foram encontradas em outros poços e incluem funcionários, acobratas e músicos, né? Todos feitos com a máxima de perfeição nos seus detalhes, como a gente pode ver nessa fotografia aqui, que é mais ampla, né, da figura deles. Vejam a perfeição dos detalhes, né? E muitos deles são exatamente iguais. Se você pegar uma escultura e olhar para outra, os detalhes realmente são incríveis, né? Numa época em que a gente não tinha, por exemplo, notícias de que você tinha moldes para fazer com que uma escultura fosse exatamente igual a outra, ou seja, um trabalho artesanal impressionante, né? Impressionante. Nesse sentido, né, indo agora mais para frente no futuro, né, após entender que essa noção de qualidade, assim como a noção de projetos, ela já existia lá no passado, ainda que não fosse de uma forma conceitual, acadêmica e científica como temos hoje, vamos ver como é que a evolução da qualidade se desenvolveu, né? Uma das classificações temporais mais adotadas para entender a evolução da qualidade foi a proposta por David Gavin, esse camarada aqui, que classificou a evolução da qualidade em 4 eras, né? A era da inspeção, a era do controle de qualidade, a era da garantia da qualidade e a era da qualidade total. Gosto sempre de ressaltar uma curiosidade, né, que o David Gavin, ele é professor, foi professor, aliás, de Harvard, né, a prestigiosa universidade americana, que inclusive foi lá também onde surgiu o conceito de agronegócio, né, pelo John Davis, pelos trabalhos de John Davis e do David Goldenberg, né. Então, basicamente aí a gente tem uma curiosidade, né, em relação à origem de como a gente aprendeu a entender melhor a história da qualidade, também do mesmo berço onde surgiu o conceito de agronegócio. Então vamos estudar cada uma dessas eras, né? A primeira era é a era da inspeção, que teve como objetivo separar produtos bons dos produtos ruins, né? Nessa época, que aqui é antes da industrialização, certo, pessoal? A gente está falando aí de século, pelo menos, 18, início do século 19. Nessa época, a produção era feita sob encomenda, né? Ou seja, quando eu queria um produto, eu precisava encomendar, né? Se eu queria uma roupa para minha formatura, por exemplo, eu precisava encomendar uma pessoa que faz roupa. Eu não tinha uma loja onde eu tinha roupas prontas, né? Nessa época também se caracteriza porque os clientes conheciam os produtores, né? Que no caso eram os artesãos, os pintores, os escultores, os carpinteiros. Então qualquer produto que eu precisava, uma mesa, um quadro, uma escultura, eu ia até esse profissional, né? Dava detalhes do que eu queria, ele iria providenciar para mim de acordo com o meu pedido. Esse período também o artesão era dono do conhecimento, né? Ele era muito respeitado, esses profissionais eram muito respeitados porque ele fazia um trabalho único, né? De acordo com o interesse de quem estava comprando, né? E isso não era qualquer pessoa que tinha o dom para fazer. Você tem que ter diversos talentos, né? Como, por exemplo, uma visão artística, uma boa coordenação motora, uma boa visão de designs, né, de determinados produtos. Então, assim como hoje em dia, não é todo mundo que tem esses talentos artísticos desenvolvidos. E outra característica é que a inspeção ela encontra defeitos, mas não produz qualidade, que era sinônimo de beleza artística. Isso quer dizer que, por exemplo, quando eu recebi uma escultura e o braço,
né? Se eu pedir uma escultura, por exemplo, de uma criança e esse braço não estava esteticamente correto no meu ponto de vista, isso era considerado beleza artística, né? Isso era como se fosse uma licença poética do, do profissional, né? E normalmente isso não era nem considerado como um defeito, né? Se fosse considerado um defeito, poderia haver o questionamento e, obviamente, aí o comprador e o vendedor iriam negociar qual a melhor estratégia. Seria fazer uma nova escultura? Seria fazer um reparo? Né? Seria dar um desconto no valor? Né? Mas não necessariamente era visto como um defeito a qual eu tinha que abrir mão por completo e não aceitar mais aquele produto. Tá dando para compreender até aqui, pessoal? Tá claro as informações? Gastão, você pode repetir o conceito de inspeção? Inspeção, né, se a gente for trazer para a linguagem aí, com base nos nossos dicionários, seria meio que uma verificação, né, do que seria um produto defeituoso e o que não seria. Ou, em outras palavras, como está aqui no objetivo, o que seria um bom produto, um produto ruim, né? Então, como é que era feita essa inspeção? Pelos olhos do próprio comprador, né? Só que o que era defeituoso ou ruim para mim poderia não ser para um outro cliente, né? Então a linha que divide o que era bom ou ruim, ou o que era defeituoso ou não, ela é muito estreita, ela dependia muito do ponto de vista, né? Se eu comprasse, por exemplo, uma escultura hoje, né, com o mesmo exemplo, e o braço da escultura da criança que eu pedi, ele está, por exemplo, torto, eu posso considerar que a escultura foi feita errada. E eu não vou querer. E ninguém vai querer, porque a escultura está com um defeito estético, né? Mas naquela época não, isso poderia ser considerado era algo como uma licença poética, era a capacidade do artesão ele esculpir da forma como ele queria, né? E não necessariamente aquilo era um erro, era a visão dele sobre o produto que foi encomendado, né? Obviamente que se o cliente não gostasse disso, ele poderia negociar, né? Poderia pedir um reparo, poderia pedir um desconto, mas ele não iria acusar o artesão, por exemplo, de estar colocando à venda um produto defeituoso, né? Assim como nós podemos fazer hoje. Essa visão não existia na época, ok? Ok, o ato de gostar ou não era subjetivo, né? Isso. Agora, um detalhe muito importante que a gente tem que entender é que se a gente trouxer isso para os dias atuais, a inspeção não necessariamente teria essa mesma visão, né? Hoje há uma visão muito generalista do que o que é bom e o que é ruim, e não a sua visão que vai fazer a diferença. Então, nos dias de hoje, esse mesmo exemplo, a escultura cujo braço, por exemplo, de uma criança que foi esculpida uma estátua está torta, né? Isso é um defeito de fábrica ou artesanal de produção, né? E poderia, não só poderia, como deveria ser questionado, diferente daquela época. Ok? Há uma diferenciação dessa visão de inspeção dos dias de hoje para aquela época antes da industrialização. Ficou claro? Ficou assim, Washington. Obrigado. Por nada. E aí, com a Revolução Industrial, a produção em massa de bens manufaturados se tornou possível através da divisão do trabalho e da criação serial de peças, né? O que criou problemas para aqueles que estavam acostumados a ter seus bens feitos sob encomenda, né? A partir de agora, a indústria apresentava a solução de produzir em larga escala e os produtos eram completamente padronizados, iguais, né? E procurava-se ter o mínimo de defeito possível. Isso trouxe um grande impacto, né, para quem trabalhava de forma artesanal. A Revolução Industrial, ela implantou especificações escritas, medições e também criou laboratórios de testes, né? Extensão da inspeção
e padronização, né? Ou seja, dentro da indústria, né, se criou especificações como manuais de como você fazer um determinado produto, de como montá-lo, de como armazená-lo de forma correta, de como distribuí-lo de forma a não trazer nenhum defeito em todo o seu processo de produção, né? Técnicas de medições que lhe permitiram fazer a verificação de que se esses produtos estão de acordo com o que esses manuais e essas orientações regulamentavam. Os laboratórios de testes, né, muito importantes para a gente poder verificar a durabilidade de um produto, por exemplo, né? Como é que eu posso criar um produto que é resistente, como, por exemplo, um celular, um relógio à queda, né? Os primeiros protótipos, eles vão ser jogados no chão, eles vão ser arremessados, vão ser feitos diversos testes para você poder verificar se esse produto consegue suportar, né? Como é que eu sei se um relógio ele é resistente à água? A gente vai colocar esse relógio dentro da água. Há diversos níveis de profundidade para saber qual é o limite dele, né? Isso é muito comum nos dias de hoje. Um produto, para chegar no mercado, é testado de diversas formas, né? Em termos de queda, em termos de resistência a atritos, a temperaturas, né? Então, tudo isso é importante para que a gente possa levar o produto com a melhor qualidade possível. E foi nessa época que surgiram os primeiros laboratórios de testes, né, para verificar diversos níveis do produto que garantam a sua qualidade. Há também a extensão da inspeção, né, ou seja, a inspeção que muitas vezes era vista apenas de forma visual, né, funcionário vai lá e verifica se determinados produtos estão de acordo, né, com o nosso manual de elaboração dos produtos. Muitas vezes isso acontecia de forma apenas visual, né, onde o funcionário olhava, né, mas muitas vezes o olho humano nos engana e você precisava adotar técnicas mais adequadas, né, que mais no futuro vai ser substituído pela robótica e eletrônica, assumindo um papel muito importante nesse sentido, né? Mas na época você criou, por exemplo, ferramentas para medir os produtos, né? Espécie de martelos onde você dava umas porradinhas, né? Dava umas batidas no produto para verificar a resistência, a qualidade da pintura, a absorção dos impactos, né? E obviamente a padronização, né? Moldes ou posturas que garantiriam com que um determinado produto ele fosse igual a outro, né? Ele não tivesse diferenciação. Isso, obviamente, vai causar uma revolução incrível, principalmente no que diz respeito a dar mais acesso às pessoas aos produtos, né? Se antes eu precisava, por exemplo, ir para uma festa, eu precisava comprar os insumos, né, como por exemplo, os tecidos, e pedir para que alguém fizesse a minha roupa, eu teria aí um prazo, por exemplo, de um mês até receber essa roupa. Agora eu poderia encontrar diversos tipos de roupa em uma loja, experimentar várias até encontrar um modelo que fosse compatível com o meu, né? Então, essas técnicas possibilitaram o acesso a diversos produtos a um público que há algum tempo não tinha condições de poder possuí-los, ou pelo menos não na escala de tempo a qual eles tinham interesse. E aí surge também a indústria moderna, né, que começou a emergir no fim do século XIX, e nos Estados Unidos, o nosso velho amigo aqui da disciplina de planejamento e gestão, Frederick Taylor, ele foi pioneiro em gerenciamento científico, retirando o planejamento do trabalho, da responsabilidade dos trabalhadores e supervisores, e colocando nas mãos dos engenheiros industriais. Lembram, né, quando a gente estudou lá sobre o Taylor, que os trabalhadores eles faziam às vezes as suas funções sem nenhuma orientação, né? E aí o Taylor fez a proposta dos supervisores, dos gerentes, fazer um acompanhamento maior do trabalho, né, irem até o chamado chão de fábrica e capacitar esses funcionários para realizar suas funções, né? Então, nesse período aí, onde a gente entra na industrialização, é que a gente vai chegar, então,
na era da garantia da qualidade, que é a segunda era, né, que a gente vai estudar aqui. E na era da garantia da qualidade, o objetivo vai ser manter a qualidade estável na empresa e procurar melhorá-la, né? Nesse período, o exército americano necessitava da garantia da qualidade de produtos comprados na Segunda Guerra Mundial, através de especificações contratuais, né? Ou seja, a empresa que estava fornecendo, por exemplo, os produtos bélicos, né, as armas que os militares levariam para a guerra, eles tinham que garantir, né, e isso era assegurado agora através de contrato, que tudo que era especificado de como que o produto iria ser, realmente seria entregue. Porque imagine, por exemplo, um soldado no meio da guerra e utilizar a sua arma e ela está com defeito, né? Imagine, por exemplo, ele abrir uma caixa de balas e essas balas está com a falta de algumas unidades, né? Imagine ele jogar uma granada e essa granada não estourar, né? Então, houve muita preocupação para que o exército tivesse êxito na guerra e, obviamente, ele teria êxito se ele tivesse os insumos de ataque e defesa sendo produzido com o máximo padrão de excelência, né? E tudo isso era garantido através de contratos. Se os produtos falhassem, não estivessem de acordo com as especificações, as empresas que forneciam tinham que responder por isso, né? Nesse período surge um ponto muito importante, né, que é o fato do Exército manter inspetores nos fornecedores, né? Ou seja, além da empresa ter que garantir a qualidade através de um contrato, né, o Exército exige que soldados, né, estejam dentro dessas empresas verificando se realmente estão cumprindo os padrões de qualidade que foram estabelecidos, né? Isso é algo realmente que no futuro revolucionaria o mercado, né? Hoje isso exige bastante. Quando, por exemplo, uma rede de supermercados, né, europeia exige que um produtor rural brasileiro entregue todas as informações relacionadas aos seus métodos de produção, de forma a garantir que as suas técnicas produtivas não estão, por exemplo, causando um desmatamento em área ilegal ou não utilizando um produto químico que é proibido lá nos países deles, obviamente que isso é herança do que aconteceu naquele período em que a gente está citando aqui, né? Há, inclusive, dentro dos contratos, a possibilidade hoje de qualquer empresa enviar representantes para as empresas que fornecem os seus produtos, para que se possa verificar os processos de produção, como aconteceu, por exemplo, nos laboratórios farmacêuticos que receberam as visitas, por exemplo, de representantes de governos ou das Nações Unidas para verificar se a produção das vacinas estava dentro daquilo que é exigido, né? Então, isso que é muito comum hoje, começou lá no passado, né? E nesse período também, pessoal, há um avanço muito grande nos padrões de qualidade, inclusive dando origem a novos produtos, né? Tudo que a gente pode dizer hoje que tem de tecnologia dentro de casa, ou pelo menos as mais revolucionárias que aconteceu nos últimos anos, veio de inovações que ocorreram na Segunda Guerra Mundial e também na corrida espacial, né? Foi daí que surgiu, por exemplo, o controle remoto, né? Antes as pessoas tinham que se levantar, ir do sofá até um televisor para poder trocar de canal. Tecnologias como o ar-condicionado, Teflon, né, aquela tecnologia que tem em panelas, frigideiras da cozinha, que não permite com que um produto queime, né, e grude no fundo desses utensílios. Então, da sala passando pelo quarto até a cozinha, a gente encontra tecnologias que surgiram através da corrida espacial e da Segunda Guerra, e obviamente que houve muitas técnicas de qualidade para garantir que esses produtos, que muitas vezes foram em fase de testes, ser utilizados nesses eventos históricos, pudessem ao chegar ao consumidor
né, garantindo todos os seus benefícios e o mínimo possibilidade de riscos possível, né, como um produto, por exemplo, como o ar-condicionado, o micro-ondas, né, que se não houvesse um controle muito rígido, né, é um produto que, por exemplo, pode trazer muito estrago, né, pode causar uma explosão e tanto dentro de uma casa. Então, muitas coisas que facilitam a nossa vida hoje surgiram nessa época e nesses eventos históricos. Nesse período da era da garantia da qualidade, também surgiram os primeiros trabalhos científicos, né, estudando como aprimorar a questão da qualidade nas indústrias. E aí nós tivemos como grandes expoentes desses trabalhos o Stillhurst, o Dodge, o Hohmann e o Deming, que a gente vai estudar em aulas futuras, né? Alguns deles a gente chama de gurus da qualidade, né? Ou seja, as pessoas que mudaram a forma como a gente utiliza a qualidade na produção de produtos e serviços. E também vai surgir as primeiras ferramentas da qualidade, como os gráficos de controle e planos de amostragem, ou seja, ferramentas que vão nos ajudar a compreender informações que são geradas dentro da indústria e como interpretar essas informações para entender se os nossos produtos estão dentro dos padrões de conformidade ou não. Alguma dessas ferramentas também estudaremos em aulas futuras. Também na era da garantia da qualidade, houve a exigência da garantia de especificação técnica com a criação da ISO, né, que é uma das normas mais praticadas do mundo e mais importantes, talvez se não a mais importante que existe hoje de garantia da qualidade, e que também estudaremos no futuro. E também houve o cumprimento de contrato com clientes, né? Aquilo que surgiu entre exército e empresas foi aperfeiçoado também de empresas para empresas e de cliente com empresas. Cumprimento de contrato, de garantia do produto conforme a amostra fornecida, de prazo, de instalação, assistência técnica, entre outros. Então, quantos benefícios surgiram aí nessa era da qualidade, que foi a era durante a Revolução Industrial, né? Pessoal, ficou claras as informações? Alguma dúvida? Ficou sim, Washington. Tudo bem. Mais à frente, pessoal, lá especificamente da década de 30 e 40, ou até 50 a gente pode considerar, 30, 40 e 50, há uma nova era que é a era do controle estatístico da qualidade, que teve como objetivo produzir a qualidade de acordo com as especificações, ou seja, se tornou ainda mais rígido a necessidade de que o que é projetado, né, dentro das especificações da elaboração de um produto tem que ser cumprido, né? Se um consumidor compra um produto e tem diversas informações sobre esse produto na embalagem, no manual de instrução, tudo que tem que estar ali dentro tem que se fazer cumprir. Nesse período surge também a produção em massa, né? Basicamente as pessoas dão maior preferência, quase que 100%, aos produtos industriais ao invés dos artesanais, até por eles serem mais baratos e terem uma qualidade melhor, né? Ou seja, serem produtos que duram mais, são produtos que são mais confiáveis, que têm uma assistência técnica, que tem todo um serviço de atendimento por trás, que antes o trabalho artesanal não fornecia, né? Nessa época o cliente não tem mais contato com o produtor, né? Eu compro um quadro, mas eu não sei quem pintou, eu compro uma escultura que não sei quem fez, mas o que importa é que esse produto esteja dentro do que eu considero como um padrão elevado que me satisfaz. A qualidade, ela se torna a preocupação das empresas em vender um produto que corresponda às especificações técnicas, né? Ou seja, não se vende produto que teve alguma falha na sua produção. Esse produto ele vai ser descartado, esse produto ele vai ser refeito, mas não se coloca para a venda um produto que não está conforme com os padrões exigidos pelo mercado.
Nessa época também os produtos são verificados por amostragem, né? Por isso que o nome é controle estatístico, porque a gente aplica a estatística, né? A técnica da amostragem. Vocês já estudaram estatística na disciplina de matemática? A gente está estudando agora. Muito bem, perfeito. Até porque mais à frente a gente também vai precisar dela, aliás, na disciplina de projetos de empreendedorismo, né? Então, a estatística, diferente da matemática, faz parte da matemática, mas diferente da matemática que é exata, a estatística ela não é exata. Ela é uma ciência próxima da realidade, né? Então, os produtos são verificados por amostragem, porque nós temos agora uma produção em massa, né? Se eu tenho um lote, por exemplo, de 1.000 produtos, verificar cada um desses produtos não só dá muito trabalho, mas também é muito caro. Então, o que eu faço? Eu pego uma amostra desse lote, né? Se é 1.000, vamos pegar 20, 15, 25%, né? Ou seja, vai depender do interesse da empresa. Mas você não precisa verificar tudo, você pega apenas uma amostra, porque normalmente a amostra corresponde à realidade, né? Veja, por exemplo, as pesquisas que são feitas todas as eleições, né, para intenção de voto, né? Normalmente, quando um candidato ele está sendo descrito como o possível ganhador, ele de fato ganha, né? Embora a pesquisa não tenha sido realizada com todos os eleitores, ela só realizou uma amostra. Há possibilidade de dar errado, mas essa possibilidade é muito pequena. Então, o controle estatístico ele vai ter uma importância muito grande na indústria, porque a indústria cada vez mais crescia, mais produtos chegavam ao mercado, mas você não tinha como fazer a inspeção de todos eles, né? Mas com a inspeção em amostras, você consegue ter uma segurança a mais de que esses produtos podem ir para o mercado sem grandes preocupações. Há também, como característica dessa era, o fato de que um departamento especializado faz a inspeção da qualidade, né? Às vezes o mesmo departamento de produção ou os mesmos funcionários fazia essa atividade. Agora não. Nós vamos ter pessoas que vão trabalhar especificamente só na qualidade, né? E é isso, por exemplo, que faz com que hoje, embora a gente possa ter profissionais como um profissional do agronegócio, exercendo uma função de gestão da qualidade numa empresa, mas existe também cursos, né, de graduação e de pós-graduação, ou mesmo a nível técnico, que formam pessoas especificamente para trabalhar na área de qualidade. E há também ênfase na localização de defeitos, né? O grande objetivo aqui desse departamento de qualidade é verificar erros, né? Verificar não conformidades. Encontrou? Tira do mercado. E quando a margem amostral, se a gente verificou, por exemplo, de um lote de 1.000 produtos, desses 1.000, né? A gente tinha, por exemplo, 15 produtos defeituosos, né? Isso quer dizer que muito desses 15 pode estar sendo reproduzido desses 1.000. Então, a gente descarta o lote inteiro, né? O lote inteiro vai passar por uma revisão. Então, o método estatístico ele nos ajuda muito no que diz respeito a conseguir estabelecer uma lógica coerente e eficiente para garantir produtos com segurança para o consumidor. Está compreensível, pessoal, as informações? Estão conseguindo entender bem? Tá sim, lógico. Muito bem. Então vamos para a última era, que é a era da gestão da qualidade total, que tem o objetivo satisfazer o cliente, né? É daí que surge aquela famosa máxima, o cliente tem sempre razão. A era da gestão da qualidade, ela inicia aí a partir da década de 60, né? E aí vai se perpetuando para 70, 80, e tem muita evidência ainda nos dias de hoje.
Nessa era, as características principais é o fato de que a qualidade é responsabilidade de todos, né? Ou seja, não é só do departamento de qualidade, não. O pessoal lá da produção é responsável, o pessoal que comprou e produziu os insumos para a produção desse produto é responsável, o pessoal que distribui, que estoca o produto é responsável, que vende, que revende é responsável e o consumidor também é responsável. Ele tem que verificar, como por exemplo, a validade de um produto para garantir que está levando para casa um produto que corresponda à sua satisfação, né? Conferir validade, conferir tabela nutricional, informação se tem ingredientes que podem afetar a sua saúde, é responsabilidade sua no que diz respeito à qualidade de um produto. Por isso que essas informações estão lá, né? Então isso é uma grande revolução também na indústria, porque pela primeira vez a responsabilidade da qualidade sai do departamento de qualidade, abrange todos os setores da empresa, se espalha também por toda a cadeia de venda e comercialização e se encerra nas mãos do consumidor, ou seja, do início ao fim de uma cadeia de produtiva ou de um ciclo de comercialização, você tem todo mundo sendo responsável, né? Nessa questão também se evolui um assunto meramente de produção para a alta direção, né? Ou seja, se a responsabilidade da qualidade era apenas de um determinado departamento ou de alguns departamentos que fazem relação a ele, como o da produção, com o da qualidade, se estende também para toda a empresa, como já conversamos, e atinge, obviamente, a alta direção, né? Se um produto, por exemplo, sai defeituoso de uma fábrica, como a gente citou aqui na aula passada, como o caso da cerveja Belo Horizontina, né, da cervejaria Bike, né, que foi com um produto químico que era altamente tóxico ao organismo humano. E isso tirou a vida de pessoas, né? As pessoas que estão responsáveis lá pela produção são responsáveis, mas o gerente, o dono dessa empresa, também vai ser responsabilizado. Também é característica a quantificação dos custos, estudos de confiabilidade e programa zero defeitos, né? Ou seja, há uma organização financeira muito maior para que os gestores tenham a seguinte noção: a gente está investindo tanto no setor de qualidade, o quanto que isso está me trazendo de lucratividade ao eliminar produtos defeituosos, né? O quanto que através do departamento de marketing, eu posso ter também uma pesquisa que vai verificar com os consumidores o que os consumidores acham desse produto. Então, uma empresa ganhar, por exemplo, um prêmio de reconhecimento por qualidade dos seus produtos é algo que faz muita diferença no mercado. Tanto é que, se a gente pensar em alguns produtos, se a gente falar que em algum tipo de produto, vai vir na cabeça de vocês alguma marca de imediato, né? Se eu falo, por exemplo, refrigerante, qual é a primeira marca que aparece na cabeça de vocês? Coca-Cola. Se eu falo canal de televisão? Globo. SBT. Se eu falo em serviço de streaming? Spotify. Né? E por aí vai, né? Pegando esse último ponto, né? Acho que foi a Clarice, né? Citou Spotify, mas existem diversos outros serviços de streaming de áudio, no caso, né? Como, por exemplo, o Deezer, Amazon Music, diversos. E nesse caso, quem normalmente se destaca mais, ganha mais clientes, é quem oferece maior qualidade, né? Então, isso é um fator inquestionável. Então, estudos podem mostrar para a empresa o quanto que há confiabilidade dos consumidores em relação aos seus produtos, né? E isso é potencializado pelos programas zero defeitos, ou seja, programas que não deixam passar nada. Qualquer detalhe, por detalhe mais minucioso que seja, um produto ele vai ser descartado e não vai ser colocado no mercado, né? Às vezes, por exemplo, eu estou numa lanchonete e o cara da lanchonete faz suco, né?
e aí acabou o açúcar, o suco que vai ser vendido naquela tarde vai estar um pouco amargo, porque não tinha açúcar suficiente. Em vez de descartar o suco, ele vai dizer, não, deixa passar, o cliente nem vai perceber, né? Isso na indústria seria inadmissível, né? Isso é combater com o programa Zero Defeitos, é você realmente não deixar nenhum detalhe de não conformidade chegar aos consumidores. Pessoal, está no nosso horário, eu precisaria aí talvez de uns 5 minutos para concluir a aula. Eu posso continuar? Se vocês Pode quiserem sim, que olha. saia, não tem problema não. Você está Tá? colocando sim no chat. Ótimo, obrigado. Grato pela compreensão. Então, isso realmente são programas de zero defeito, existem nas melhores e maiores empresas e é algo muito rígido, muito complexo e obviamente muito eficiente e é o que garante que empresas consigam chegar aos níveis mais elevados de reconhecimento, principalmente dos consumidores. Há também como característica da era da gestão da qualidade o surgimento de autores americanos, né, como por exemplo o Feigenbaum, o Deming, e autores japoneses como o Ishikawa, né? Esses autores vão escrever livros que vão revolucionar e popularizar o conceito da qualidade, né? Uma pessoa, por exemplo, que nunca fez uma faculdade ou um curso técnico, mas que trabalha, por exemplo, num setor de alimentação, como, por exemplo, é um autônomo, e monta, por exemplo, um quiosque onde vende hambúrgueres, ela pode comprar um livro desse cara e adotar dentro do negócio dela, as mesmas técnicas de produção agroindustrial adaptadas ao seu negócio, graças a livros que revolucionaram o que se entendia como qualidade, né? E esses autores tiveram um papel muito importante para disseminar essas informações para o mundo inteiro. Nesse sentido, se hoje a gente tem uma disciplina de qualidade no curso de agronegócio, isso nós devemos a pessoas como esses 3 caras que estão sendo citados aqui. E nós vamos estudar um pouco mais do trabalho deles em aulas futuras. E aí, avançando nas décadas, né, 90 e início dos anos 2000, o David Gavin, né, aquele cara que a gente citou lá no início, que foi o autor que dividiu a história da qualidade nessas 4 eras, ele acaba sendo o precursor desta era que era chamada de gestão estratégica da qualidade, né? Essa é a era que a gente vive hoje, a gestão estratégica da qualidade, que se caracteriza por esses 3 pontos. Estabelecer ligação entre qualidade e lucratividade, ou seja, não adianta eu garantir ótimos produtos para o mercado se eles não derem lucro, né? Definir qualidade pelo ponto de vista do consumidor, ou seja, a empresa ela pode ter seus padrões de qualidade. Assim como o meio empresarial e o mercado, ele tem padrões universais de qualidade que vão ser estabelecidas por diversas normas, nacionais ou internacionais, como a gente já citou aqui, a norma ISO. Mas o principal fator de preocupação das empresas, da visão de qualidade, é do consumidor. Não adianta a empresa ganhar um prêmio de reconhecimento por qualidade de seus produtos se ela está perdendo clientes porque os consumidores dizem que esses produtos não estão de acordo com os interesses dela para consumo, né? Então, por isso que inclusive surge essa máxima do cliente tem sempre razão. Se não tem qualidade para o consumidor, então não tem e ponto, né? E há também, como característica dessa nova era, o comprometimento da alta gerência com a qualidade, que é algo que inclusive já começou a mudar lá na segunda era, mas hoje ainda mais, né? A alta gerência, a pessoa que lidera uma empresa, ela tem que compreender minuciosamente
todos os processos que garantem a qualidade dos seus produtos e serviços, porque o tempo todo as empresas estão sendo cobradas sobre isso. Então ele tem que entender esses processos e compartilhar o seu conhecimento sobre essa tecnologia, essas metodologias específicas que sua empresa tem e que garante a segurança para os consumidores de que eles estão levando um bom produto ou serviço. Se vocês visitarem sites, né, de indústrias ou de agroindústrias, né, como por exemplo uma empresa como a Perdigão, ou a Sadia, vocês vão encontrar no site dessas empresas, lá nos menus, uma informação ou uma página de informações só sobre procedimentos que garantem a qualidade dos produtos e serviços, né? Mostrando a transparência que existe para poder levar essas informações aos consumidores, né? E quanto mais transparências, ou seja, acesso que a empresa dá a como que ela produz e oferece seus produtos, mais confiabilidade o consumidor tem. É por isso que algumas empresas, como por exemplo o McDonald's, conseguiu ganhar bastante reconhecimento no mercado. Uma cozinha pode ter uma bagunça enorme, né? Mas isso não pode acontecer no ramo de alimentação, né? Então é por isso que ela inovou, e essa atitude foi adotada por outras empresas, de dar acesso ao consumidor a ver como é que funciona a cozinha. Você quer ver como é que a gente produz os produtos que você vai comer? Você pode entrar, né? Obviamente, atendendo a todos os critérios, como vestindo bata, colocando touca, mas deu acesso para que os consumidores pudessem verificar como é que os produtos eram produzidos, né? Então isso mostra um comprometimento muito grande da alta gerência com os seus consumidores na transparência das informações de qualidade dos produtos. Então, o final dos anos 70 e 80, eles foram marcados pelo esforço para a qualidade em todos os aspectos de negócios e das organizações prestadoras de serviços, incluindo finanças, vendas, pessoal, manutenção, gerenciamento, produção e serviços. A partir da década de 90, a qualidade foi marcada pela retomada das forças das empresas americanas e pela crise econômica nos países asiáticos, né, como a China e o Japão, por exemplo, que lá no início dos anos 2000 voltariam a se recuperar. E nessa situação, né, foi também um longo caminho a ser percorrido em virtude do atraso no acesso e na implantação desses conceitos tecnológicos, principalmente nos países menos desenvolvidos, como o Brasil. Mas, felizmente, né, através do avanço da industrialização do nosso país, principalmente a partir da década de 60, inclusive, né, com aquele modelo produtivista que a gente estudou, né, com aquela segunda era da Revolução Industrial, aliás, segunda era da assistência técnica, onde a gente teve a política de implantação de substituição das importações e trouxe grandes indústrias e agroindústrias para o país, muitas tecnologias foram disseminadas e conhecimento sobre essa ciência começou a ser implantada nos mais altos padrões e hoje nós também somos um país referência para o mundo, principalmente na gestão da qualidade agroindustrial. Então é isso, pessoal. Eu corri aqui cuspindo palavras literalmente para tentar concluir a aula. Eu espero que tenha ficado claro. Se não, por gentileza, enviem mensagens depois ou nas próximas aulas coloquem as suas indagações. O link para o formulário da frequência já está disponível. Muito obrigado pela paciência por a gente ter dado esse tempo adicional e bom fim de semana. A gente se vê na segunda-feira.